Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Quero desejar que o Senhor entre na sua vida nesta madrugada, né? Agora são 2:30 da manhã. Irmãos, eu peço aos amados irmãos, tá? Aqueles que puderem estar orando pela minha vida, a qual eu preciso de muita oração. Por quê, irmãos? Eu tenho um trabalho como os irmãos, alguns dos irmãos aqui eu já comentei em alguns vídeos meus atrás, que eu tenho um trabalho de evangelismo dentro dos coletivos, irmãos. E tem sido uma luta, amados, que tem sido no meu único tempo de folga que eu tenho, né? Que é o tempo fora do meu trabalho. E é muito assim, muito corrido, muito cansativo. E espiritualmente é um pouco também cansativo. Então eu peço aos irmãos que orem pela minha vida, tá bom? Aí em prol desse projeto de Deus aí. Ganhar almas para o Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, sem muita demora, sem muito enrola, vamos para a palavra, não é mesmo? Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Marcos 17, a qual o Senhor propôs em meu coração, está trazendo uma palavra para os amados irmãos. Marcos 17 não, Marcos 16. Do 8 ao diante, amém? E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e assombrada diziam a ninguém porque temiam, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Amém? Meus amados irmãos, aqui se fala da ressurreição de Jesus, né? Quando Jesus ressuscitou, apareceu, né, para Maria Madalena, a qual ela estava possessa de demônios, a qual ela estava cheia, né, carregada de perturbações. O que quer dizer esta palavra, meus amados e minhas queridas, do Senhor Jesus, nesta madrugada? Tem coisas, meu amado, que não sai só com oração, não sai só com, vamos se dizer, em palavras. Por isso que Jesus deixou aquele mandamento para nós na Bíblia. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Meu querido, minha querida do Senhor Jesus, é com muito prazer que eu vos falo sobre o jejum. Irmãos, muitas das vezes a gente temos que consagrar a nossa vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Temos que estar crucificando a nossa carne, nossa vontade, nosso querer. E para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, este querer, precisamos nos consagrar diante do Senhor. De que forma? Vou lhe falar de que forma. Jejuando, consagrando a sua vida ao Senhor. Meus queridos, vocês podem perceber que a maioria das passagens da Bíblia, o povo antigamente, na época de Cristo, eles sacrificava
um, um novilho, ou muitas das vezes uma ovelha, um carneiro, para o povo ser redimido dos pecados. Mas muitas das vezes a pessoa lá naquela época, ela pegava aquele carneiro, aquela ovelha, né, a qual é citado na Bíblia, não podia ter mancha, não podia ter defeitos, não podia ter machucado, tinha que ser limpa, ou seja, nova. Então, meus amados irmãos, muitas das vezes temos que fazer este sacrifício. Antigamente era colocado animais. Hoje esses animais são substituídos pelo nosso jejum, pela nossa oração, para que os demônios saiam da vida da pessoa. Ou seja, para que a nossa vida diante do Senhor esteja preparada como dessa Maria Madalena. Ela teve que passar por este processo de libertação, de cura, de restauração na vida dela. Mas meus queridos e meus amados irmãos, tem pessoas que não fazem nem isso. Não se consagram, não buscam. Querem que Jesus dê alguma coisa para nós sem antes nos preparar diante do Senhor, sem antes se entregar ao Senhor. Não fazemos uma aliança com o Senhor. Moisés, antes de receber o chamado do Senhor, ele se uniu com o Senhor Espírito Santo de Deus e propôs ao povo que muitas coisas deveriam ser deixadas para trás. Idolatrias, feitiçarias, ídolos. E o que na nossa vida não podemos deixar para trás? É o jejum, é a busca. Você acha que o povo antigamente, naquela época de Moisés, não pagava um preço para ter o Espírito Santo de Deus? Não financeiramente, mas eu te falo espiritualmente. Para Moisés receber o chamado do Senhor, ele teve que abrir mão das suas vontades, das suas paixões, para estar diante do Deus Altíssimo, preparado. Porque hoje, meu irmão, minha irmã, é fácil eu falar que eu sou crente. É fácil falar que eu sirvo um Deus. Mas a minha vida está verdadeiramente diante do altar do Senhor? Como muitas das vezes já me criticaram, já me julgaram pela minha aparência, pelas algumas atitudes minhas. Uma suposição. Se eu ponhasse uma calça mais ou menos e uma camiseta mais ou menos, já começava o religioso me criticar. Se eu falava de um jeito, já começavam a me criticar. Então, se a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, comparados ao sal da terra, amados, você sabe, se colocar muito sal na comida, salga, não salga? Se você colocar pouco sal, vai ficar sem sal. Assim o cristão deve ser, nem muito, nem pouco, equilibradamente igual. Mas para que esse equilibradamente esteja em minha vida, eu preciso andar em união com o Espírito Santo de Deus. Eu devo unir a minha fé com o Senhor Jesus. A fé sem obras, ela é morta. Maria Madalena, quando teve o encontro com Jesus, os demônios olhavam para Jesus de que forma? Zombando? Criticando Jesus? Não. Olhavam com medo de Jesus. Mas por que eles olhavam dessa forma? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, a vida dele vivia consagrada na presença do Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes em nossas vidas temos que ser assim.
consagrados ao Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, meu amado, minha querida do Senhor Jesus, você precisa verdadeiramente se entregar a Jesus de corpo, alma e espírito. Não basta apenas a gente ter um Deus de aparência. Não basta eu e você ter apenas um Deus dia após dia. Temos que nos entregar todos os dias ao Espírito Santo de Deus. Sei que para você pode ser um sacrifício alto, mas irmãos, eu não tenho condições de estar jejuando. Meu amado, ore ao Senhor, peça força, peça sabedoria. Mas irmão, meu tempo é corrido no trabalho. Irmão, tem final de semana. Você pode tirar um dia, meia hora, 15 minutos. Não sei, aquilo que Deus colocar no teu coração. Mas nós temos que estar focado e ligado na presença do Senhor. Não estou falando para você que você tem que ser crente 24 horas do seu dia. Porque não conseguimos ser totalmente desligado desse mundo. Porque as coisas do mundo, irmãos, são passageiras. Mas se você dedicar, você consegue. Você consegue viver, você consegue ter uma vida santificada no altar do Senhor. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos abrir mão das nossas vontades. Por que a Bíblia fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Porque não é só da boca de Deus que vai sair a palavra, a Bíblia. Vou citar novamente aquele versículo que fala: o meu povo sofre e padece por falta de conhecimento. Esse conhecimento, meu amado, inclua no jejum, leitura da palavra, busca do Espírito Santo, uma vida de santificação diante de Deus, uma vida preparada diante de Deus. Jesus, ele não brincava de ser filho do Deus Altíssimo. Quando ele assumiu a responsabilidade por mim, por você, de levar o amor dele até nós, ele se sacrificou. Teve dias que ele passou dias e dias jejuando, horas e horas se consagrando, momentos e momentos momentos e momentos naquele lugar de oração, de jejum, de propósito. Imagina, meu amado, você entrando naquele local onde Jesus transpirou gotas de sangue. Imagina você do lado de Jesus como discípulo de Jesus. Isso não requer que você desista. Isso não está no texto bíblico que é para você desistir. Eu quero que você me prove na Bíblia, meu irmão, minha irmã, que Jesus desistiu. Jesus falou assim no momento de crucificação dele, no momento de sofrimento: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele falou: se for possível. Mas Deus não passou. Deus não deixou isso acontecer. Irmãos, quando Jesus... quando eu aceitei Jesus, quando Jesus me chamou para servi-lo, eu tive que abrir mão das minhas vontades. Eu tive que abrir mão da minha vida social. Eu tive que abrir mão dos meus interesses. Mas não me arrependo. De maneira alguma. Porque hoje a vida que eu tenho, a vida simples e humilde que eu tenho, eu sou grato até mesmo pelo prato de comida que eu como.
Seja arroz, seja feijão, seja cuscuz, o que seja. Mas só que a partir do momento que Jesus fala para mim assim, meu filho, hoje você não comerá nada. Hoje a sua vida vai ser minha, consagrada a mim. Por isso e isso. Eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir essa regra. Porque, amados, tem tanta gente vivendo de aparência, a religiosidade entrando nos lares. Crente por aparência, põe um terno bonito, põe um sapato bonito, põe a Bíblia debaixo do braço, chega na igreja e começa a julgar o irmão, começa a julgar o pastor, começa a julgar os levitas do Senhor, o sonoplasta, para ele não tá bom, a irmã não pode usar aquele vestido, o irmão, para que vestir uma calça apertada daquela? Não tá certo o banco da igreja, o ventilador tá torto, a casa do Senhor tá sujo. Hoje em dia tá cheio de crente que vive na superfície da religiosidade. Religioso é aquele religioso, amado e querido do Senhor. É aquele que olha, sabe o quê? A vida dos outros. É o crente de aparência. Mas não sabe olhar para si e falar, eu tô errado. Quem sou eu para julgar alguém? Meus irmãos, é uma coisa que eu priorizo muito na minha vida. Muito mesmo. É não olhar a vida do meu irmão, mas sim orar por ele. Jesus dá condições para o meu irmão, para ele ter uma roupa nova. Jesus dá condições para ele ter a tua presença. Jesus dá condições financeiras para ele conseguir vencer na vida. Esse é o objetivo do cristão. Agora, parar para apontar, para criticar e não olhar como Jesus olhou para a igreja, é fácil. E viver o evangelho, viver a palavra. Estamos vivendo de acordo com aquilo que o Espírito Santo está nos mandando viver? Não. Pregar, anunciar o evangelho? Não. Estamos deixando o acomodismo tomar conta das nossas vidas. E para que isso não aconteça na sua vida, meu querido, minha querida, vamos consagrar a nossa vida diante do altar do Senhor. Vamos sacrificar a nossa vontade e deixar a vontade de Jesus aparecer. Neste momento, meus irmãos, foi só até aqui que o Espírito Santo de Deus me permitiu chegar. Desejo uma boa noite, uma boa madrugada a todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus esteja em sua casa e Jesus esteja falando convosco. Amém?